Bom, gente, deixa eu responder aqui a pergunta da Silvia, né? Que ela queria saber da relação entre constelação e Alzheimer, né? Bom, a constelação familiar, Silvia, ela não é uma ciência exata, tá? Então você vai deixar o campo dizer o que aquela doença quer dizer para aquela família. Não tem uma resposta exata para Alzheimer, né? Ah, Alzheimer é por causa disso. Você tem algumas respostas de doenças, o lado emocional, pela metafísica, né? Então, se você for lá agora, no grupo aqui, né, no nosso grupo de formação e facilitador de constelação familiar, forem pesquisar e escrever Alzheimer, vai aparecer várias coisas ali, vários artigos a respeito do Alzheimer. Eu te oriento a você fazer isso, tá? Porque a metafísica vai te dar uma resposta mais precisa do que a constelação familiar. Porque aquela doença naquela família pode ter várias representações. Então não adianta eu falar, o Alzheimer porque teve um suicídio. E você vai fazer a constelação e não é isso que aparece. Aparece as pessoas dominadoras, por exemplo. Eu não sei. Tô alucinando aqui, tá bom? Então é importante que você permita que o campo diga o que o Alzheimer representa, qual é o emaranhamento por conta desse Alzheimer. O que eu posso dizer é que toda doença, inclusive o coronavírus, ele vem para colocar algo, sabe? Ele vem para tapar um buraco, ele vem para representar algo que foi excluído, né? Então eu não quis falar muito sobre isso nas meditações, porque eu não quero apavorar ninguém. Mas as constelações que a gente tem visto, que foram feitas do coronavírus, né, tem mostrado que a China teve muitos assassinatos, principalmente de meninas, né, porque mulher não era bem vista. Então o governo ele foi muito rígido, que cada família podia ter apenas um filho, mas acabava a mulher engravidando, então tinha que abortar, né? Ou se nascia era menina, matava o bebezinho, né? E também depois a China acabou tendo muita mão de obra escrava, né? Porque todo esse consumismo louco do mundo inteiro, que é tudo baratinho porque é da China, da China. Então isso aí é feito de trabalho escravo, né? Então é tudo isso que o próprio vírus vem mostrar para a humanidade inteira. Então não é só a China, né? Certo? Porque teve outras doenças que apareceram lá e ficaram lá. Não saíram para o mundo inteiro, igual aconteceu agora. Outra coisa, eu acho que a Silvia e a Madre me perguntaram para a Samantha se eu podia dizer algo sobre a constelação familiar do coronavírus que a Sophie Helling fez. Então, eu já tenho para mim, né, como ética profissional, de não me meter nas constelações dos outros. Então, por exemplo, acontece isso o tempo inteiro. Alguém faz uma constelação com Beltrano, e vem me mandar um áudio ou me contar através de um texto, ou mesmo numa sessão. E isso vai acontecer com vocês, tá? Vou dizer porque vai acontecer com vocês. E fala assim, então, eu fiz uma constelação com Beltrana, com fulana, e apareceu isso. O que você acha? Vou te orientar como profissional, tá? Então, a gente precisa ter muita ética, tá? Não se metam na constelação dos outros. Eu, por exemplo, tenho uma escola lá de cabeleireiro, né, da área da beleza. Todos vocês conheceram lá a minha escola, né? Conheceram uma das escolas. O que acontece? Vem alguém e fala para mim, o que você acha da escola XY, do curso do XY? Por quê? Quer que eu fale mal? Eu digo, eticamente não vou dar nenhuma opinião. Eu vou falar sobre o curso, o meu aqui onde eu ensino você ser um cabeleireiro, um barbeiro. A mesma coisa, as pessoas vêm e falam, Sônia, o que você acha do curso de constelação de Ho'oponopono de Beltrano? A minha resposta sempre vai ser, eticamente, não vou me meter lá na constelação da Sophie Helling. A turma que eu ia fazer em março, agora, presencialmente, eu ia fazer a constelação do coronavírus. Inclusive, eu avisei o pessoal. A Tereza mesmo, que tá aí, ia vir, né, Tereza? Então, a gente ia constelar o coronavírus. Mas, o que aconteceu? Foi orientado que a gente mudasse para o segundo semestre. E mudamos, vai ser em setembro. Talvez em setembro a gente faça ou não. Pode ser que até lá isso nem tenha mais nenhum sentido, né? Enfim.
tá? Mas a Sophie Helling, ela mesma é muito cautelosa em dar palpite. Se vocês perceberem, no final do filme, do vídeo da constelação dela, o pessoal fica todo lá olhando para a cara dela, querendo que ela diga se vai morrer tantas pessoas, se vai acabar logo. Ela não fala nada. Ela fala assim que o Bert Helling deu um presente à humanidade, né? Porque a constelação encontrou, que ela fala: "Nossa, Bert, como que você encontrou isso?", né? Porque ela fala: "Olha que impressionante as representações". Que ela faz uma constelação oculta ainda. Ela conta para as pessoas que elas são depois. E então ela fica muito cautelosa em dizer algo. Percebam para vocês verem. Se a Sophie tá cautelosa em dar palpite, imagine eu, né? Então, que é a constelação dela. Ela facilitou, ela poderia dar um palpite, dizer: "Olha, eu tenho sentido que tá indo por esse caminho, tá indo por esse". Ela não faz isso. Ela cuida para não falar bobagem lá, para não que assustar, né? A única coisa que eu vejo que ela diz lá no final é que vai levar um tempo, que a coisa parece que vai baixar e volta, depois volta, mas que tudo tem um sentido de ser, né? Que o futuro fica sempre junto, que o futuro tá ali mostrando que é possível passar por isso. Enfim, né? Eu assisti, achei muito bonito, aprendi muito, como sempre, com todas as constelações eu aprendo. E outra coisa também, que as constelações a gente quer muito entender. Por quê? Porque nós somos seres racionais. Só que, gente, nós não vamos entender a constelação. Ela é muito de sentir. Então eu peço, né, a Mari e a Silvia, né, que pediram para eu comentar, que assistam com o coração aberto e permitam sentir cada movimento, sabe? Se permitam sentir, porque a constelação é sentir. Constelação não é entendimento, né? Às vezes já aconteceu várias vezes da pessoa fazer uma constelação comigo, e vem e pergunta: "Eu não entendi". Eu digo: "Eu também não". Porque não tem que entender nada. Constelação é sentir, né? Constelação é um movimento de espírito, né? Você não tem que racionalizar nada, certo, gente? Tá bom? E é tão interessante isso porque ele vem realmente na contramão. Porque o que nós queremos? Nós queremos dados estatísticos. Quero saber quantas pessoas vão morrer. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero saber a data exata que eu vou voltar a trabalhar. E o que a gente tem percebido? Que não é possível. Olha quantos estatísticos nós temos. Desculpa, gente. E até agora ninguém dá uma data e nem um número exato. Tá todo mundo cauteloso. Porque se trata de algo mutável, né? Mas tem muita informação. Eu sou muito otimista. Eu acredito que daqui 30 dias nós estamos indo pra rua, né? Mas é isso, tá bom, gente? Então, aproveitando, né, que eu tava falando do Alzheimer. Então, Silvia, deu para entender, né? Permita que o Alzheimer diga o que ele tá ali, o que representa dentro daquela família, tá? Mas ainda falando do Alzheimer, tem uma questão dentro do Alzheimer. Olha só, o Alzheimer, ele inverte os papéis, né? Quem tem um familiar dentro da família, o que o Alzheimer faz? A mãe vira filha, o pai vira filho. É ou não é? Alguém teve algum doente de Alzheimer dentro da família? Cíntia tá aí. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Denise. Entendeu? Então, deixa eu ver aqui o que a Mari falou. Eu perguntei porque vi que você postou no seu Facebook, mas não pedi palpite, amada. Perdoe-me. Era apenas para ter uma oportunidade de falar algo sobre o assunto e não um palpite. Grata. Eu coloquei no grupo de vocês, tá? No Facebook aberto, não. Tá, gente? Eu coloquei dentro do Facebook de vocês, no grupo. Nesse grupo nós estamos agora. Porque só quem tem acesso a esse grupo são vocês, tá? Para entrar nesse grupo, Formação e Facilitadores de Constelação Familiar, tem que entrar pro curso, tá bom? Então eu coloquei porque vocês são estudantes de constelação, então é muito importante que vocês assistam. Foi a mulher do Bert Helling que facilitou, é lógico que é muito importante, tá? Mas assim, eu não quero explicar a constelação dela. Ela mesma explica no final lá, tá? Então é isso, tá bom? E falar sobre a constelação, sobre coronavírus, eu tenho sido bem cautelosa também, tá? Porque eu percebo que as pessoas, elas estão muito apavoradas. Estão muito apavoradas.
e eu não quero falar nada que apavore ainda mais. As pessoas vão diretamente pro sentimento de culpa, tá? Ai, eu me sinto culpada, então tenho algo a pagar, isso é um karma da humanidade, né? Sei lá, pensa bobagem. E a gente sabe que culpa não serve para nada, nós somos responsáveis, mas culpado não. Então, como eu sou responsável pela formação da nova humanidade, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar todo esse momento para eu estudar, para eu me melhorar, né? Para eu ouvir músicas de meditação. Por isso que eu estou fazendo uma semana de meditação. E eu estou fazendo meia hora só. Eu entro lá, papum, saio correndo. Por quê? Para não dar tempo mesmo do povo vir me bombardear com história de coronavírus. Aliás, ontem eu comecei todo dia a fazer uma notícia boa. Então, todo dia agora eu vou fazer uma notícia boa. Né? Porque tem muita coisa boa. A mídia não mostra as coisas boas, só mostra coisa ruim. Entendeu? Apavora todo mundo. Por quê? Porque ganha-se muito dinheiro com essa mídia. Muito dinheiro. Gente, eu sou estudante de marketing. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a crise, né? Que muitos de vocês estão em casa. Eu estou em casa, claro. Né? Eu trabalho online, né? Então, nessa minha parte de trabalho online, eu não vou afetar em nada. Agora lá, as empresas estão fechadas. Eu tenho mais de 30 autônomos lá. Então, tudo, ó, se ferrando. Né? O governo diz que vai dar R$200 por mês. O que é R$200 para quem ganha 3, 4 mil? Né? E não guardou dinheiro. E não se organizou porque ninguém sabia disso. Né? Tem tudo isso. Então, é lógico que há uma preocupação. Mas, eu estou muito otimista que rapidamente isso vai mudar. Mas o que eu quero dizer sobre a crise? Na crise, sempre o dinheiro muda de mão. É só isso. O dinheiro muda de mão. Ninguém fez uma fogueira no meio da rua e tacou fogo. Por exemplo, agora aqueceu o mercado de alimento. Foi todo mundo comprar comida agora. Aqueceu o mercado do álcool em gel. Todo mundo. Aqueceu o mercado de máscara. Né? É isso que aconteceu, certo? Né? Na volta da crise, o povo estocou um monte de comida na casa, já vai cair. Entendeu? Aí ninguém vai comprar álcool em gel, porque já compraram tudo para 2 anos. Entendeu? Máscara, ninguém quer saber de máscara mais, né? Que aí tá tudo liberto de máscara. Enfim, mas um mercado que vai aquecer e vai permanecer aquecido, que já vem sendo aquecido, é o mercado online. Sabe? Eu bato tanto nessa tecla. Vocês vieram fazer curso comigo, todo mundo me conheceu online. Sabe? Eu ensino a fazer atendimento online na água. Gente, você quer ver uma constelação mais louca, mais, nossa, foda, do que você botar um boneco na água, sem vento, sem nada, e o boneco sair andando? Vocês viram isso? Tá? E você, a hora que você começa a fazer esse tipo de atendimento, você vê cada coisa. Eu já vi o boneco andar, catar outro e sair correndo, assim. Correndo, que eu digo, assim, rapidamente, que você fala, nossa. Entendeu? Vocês que já fizeram constelação comigo online, vocês sentiram tudo. Sentiram ou não sentiram? Através do campo. Gente, a força que tem a física quântica. Eu vou dar agora, vou fazer um trabalho de física quântica. 3 sessões. Inclusive, algumas de vocês já estão em contato lá para também fazer comigo. Então, para quê? Para mais uma vez você ver o poder que tem a física quântica. Esse invisível é muito mais poderoso que o visível, né? E aí vocês ficam lá presas, não vão trabalhar online, sabe? Eu acho que a maior lição que essa quarentena está nos dando é o poder do online. É ou não é? Então, gente, pega esse momento que você está aí na sua casa, pega as aulas que está naquele post fixado, assiste tudo. E marca, começa a marcar. Aproveita o momento, já que você está começando agora, e fala, gente, eu vou fazer um preço social para vocês conhecerem a constelação. Aprende o EFT, tem um curso lá de Ho'oponopono, sabe? E aí você vai fazer sessão. Outra coisa, esse é o momento de você meter a cara na internet. Ah, mas eu tenho vergonha, Sônia, eu sou gorda. Eu também sou. Eu falo errado. Gente, eu falo errado o tempo inteiro. Às vezes eu tô vendo
o meu vídeo, eu falo, caraca, falei errado de novo. Problema. Falar problema, pra mim, é um problema. Eu enrolo o R com o L ali, um horror. Mas eu vou e falo, tá? Esse é o momento que as pessoas estão precisando te ouvir. Eu tenho certeza que você tem algo a dizer. Tem ou não tem? Sabe, vocês são tão experientes, tem pessoas aqui que já são terapeutas de anos. Tanta coisa vocês têm para ajudar a humanidade. E você começa a criar pessoas te seguindo. Você vira um canal dentro da internet. Entendeu? Daqui a pouco, quando essa poeira baixar, você já tem um nome na internet. Entendeu? Comece! Pega um livro. Eu tenho uns vídeos lá no YouTube, depois se você quiser ver, para você ter uma ideia. Eu li o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Nem terminei o livro, porque era tanta live que dava, que é um livro denso, né? Que não deu. Eu acabei não terminando o livro, pra vocês terem uma ideia. E cada página que eu li do livro dava 30 minutos de live. Vocês entenderam? Então aproveita, eu tô aqui para inspirar vocês. Ai, Sônia, eu não sei falar. Se vocês assistirem, porque quando eu decidi, eu falei, eu vou fazer meditação todo dia. Não sei se alguém se lembra dessa época da minha vida, que eu fazia meditação todo dia de manhã, começava às 6 horas da manhã. Tem alguém aqui que lembra de mim dessa época? Talvez a Tamara, né? Não sei se a Denise. Hein, Denise, você lembra? Então, eu fazia meditação todo dia de manhã. Comecei às 6 da manhã, depois eu fui para 7, depois eu fui para as 8. E eu fiz 250 dias de meditação todo dia de manhã. A minha primeira meditação tinha uma pessoa me assistindo. Uma. Tava um frio aqui, eu encolhida. Ai, durou 11 minutos o vídeo. Eu fiz a meditação e saí correndo. Né? Falava assim, morrendo de medo, sei lá. E eu fui melhorando. Por quê? Porque quanto mais você faz, melhor você fica. Eu não fiz curso de radialista, não fiz curso de nada disso, né? A Denise lembra. E daí nos primeiros vídeos, né, Denise? Tinha uma pessoa, duas. Outro dia a Janice me contou, que a Janice faz parte lá de um grupo que eu participo. Ela falou, Sônia, tinha dia que eu ficava lá porque eu tinha dó de sair. Porque só tinha eu e mais uma pessoa. Daí se eu saísse, eu falei, eu não tenho coragem de sair. Ela ficava de dó de mim. Ela me contou isso. Tem uma moça da França que vira e mexe, ela tá me assistindo, que é a Marília. Ela foi minha aluna de alguns cursos. A Marília foi dessa época que tinha a Marília e mais duas pessoas assistindo. Pois elas estavam lá. E depois vieram mais pessoas. Você entendeu? Então, o que acontece, gente? Precisa aproveitar essa oportunidade, sabe? Cria algo que você pode falar para ajudar as pessoas. Pega um livro e lê na internet. Pega um livro, sabe? Tem tanto livro bom, né? Você pega um livro e lê todo dia uma página. Gente, olha, eu vou fazer todo dia a leitura do livro X. Tenho certeza que vai ter pessoas que vai falar, ai, que alívio ver uma pessoa lendo um livro bom na internet. Porque tá tão massacrante essa coisa do crise, coronavírus e crise, que vai morrer, que não sei o quê, que o povo tá caçando coisa boa na internet. Deixa eu ver aqui. A Tate falou assim, Sônia, você tem luz, nos passa sabedoria, exemplo que mostra que todos somos capazes de reinventar. Gratidão, fazer parte desse grupo. Continuem assim. Né, Denise? Bom dia, Cíntia. Te amo. Gratidão, né? Cuidar do meu ego, né? Bom, então o que acontece? E o que eu quero dizer para vocês é, aproveitem esse momento. Sabe, o que vocês podem fazer, olha, que eu fiz no começo do meu trabalho, inclusive eu ensino isso no início ali dos vídeos que vocês têm para assistir, que tá naquele post fixado. Gente, eu vou ler tal livro e eu vou sortear com quem tiver comigo na live, vou dar uma sessão online. O pessoal fica ali na live, no final da live você sorteia, fala, fulano ganhou, marca com ela, através do Skype, através do Zoom, através do próprio Messenger do Facebook. Eu atendo todo mundo através do Messenger do Facebook, que é de graça. E aí você começa a atender, faz EFT, faz Ho'oponopono, pode até fazer uma constelação,
né? Uma constelação, nem que seja uma pessoa que dá 50 reais. Eu sempre oriento que haja uma energia de troca. Uma coisa muito profunda você entrar no campo de outra pessoa assim, tá? Então, aproveitem. Isso é uma oportunidade. E vai passar. E a hora que é passar, todo mundo vai querer. Né? Todo mundo vai querer se cuidar. Todo mundo vai querer voltar a estudar. Todo mundo vai querer ir pra rua, fazer viagens. Então, tudo que está acontecendo agora vai dar um reflexo lá na frente. Né? E o mercado vai se ajustar. Ele vai se regular de novo. Né? O país não se sustenta com as pessoas dentro da casa sem ter troca de dinheiro. Né? Porque eu acabei de dizer, ninguém tacou fogo no dinheiro no meio da rua. O dinheiro não sumiu. Né? Ele apenas está parado nas mãos de algumas pessoas. Né? As pessoas estão segurando um pouquinho. Deu para entender? Então esse mercado ele vai se organizar. Tá? Então, já que vocês estão na área da terapia, outra coisa, nós somos da área da saúde. O terapeuta tem um CBO, um Código Brasileiro de Ocupação. Nós somos da área da saúde. Só que nós somos da área da saúde daqui, ó, emocional. Mas nós somos da área da saúde, ou seja, nós temos muito o que fazer nesse momento, porque as pessoas não estão doentes só do coronavírus. Aliás, por mais que existe uma projeção que diz que 9 milhões de pessoas vão se contaminar com o vírus. Vamos supor que isso aconteça. Nós temos quantos? 200 e tantos milhões no Brasil. Deu para entender? Agora, 9 milhões ficam doentes do coronavírus. E os outros 190 milhões, aqui, ó, é onde nós entramos. Os profissionais como nós vai ser muito valorizado. Veja só, você pode ajudar uma pessoa online, não tem contato físico, ou seja, não tem perigo de contaminação. Tá todo mundo em pânico, precisando cuidar da mente. E você é um profissional que cuida da mente. Agora veja, você precisa cuidar de você, né, bem? Então eu lancei lá nas meditações que eu estou fazendo, as 3 sessões de cura através da cura quântica. Então, é uma outra energia que nós vamos trabalhar, né? E essa energia, nós vamos fazer o quê? Um alinhamento com o universo, né? Eu vou falar para vocês, eu vou trabalhar também com com as energias dos seres multidimensionais lá da máquina da cura, né? Só que a máquina da cura é uma coisa que você não pode vender ela, né? Ela é uma sabedoria que veio para a humanidade, que não pode ter fins lucrativos. Mas eu vou dar de bônus para quem entrar comigo lá nas sessões, só que eu nem falei isso dentro lá das meditações, né? Porque eu não quero parecer comércio disso, né? Então, nas 3 sessões que a gente vai fazer de física quântica, né? Para usar essa energia, primeiro vai fazer uma cura em você, claro, de alinhar energeticamente, né? Para você poder enxergar além do caos, certo? E depois nós vamos fazer isso para a humanidade. Porque imagine, eu quero 20 pessoas, né? 20 pessoas de luz. Então eu tenho feito um acordo com o universo que vai me mandar 20 pessoas de luz. Por quê? Porque eu não quero pessoas egoístas. Ai, eu quero cuidar de mim. Vou comprar todo o estoque de arroz do mercado para pôr na minha casa, que se dane os outros, que suba o preço, né? Ai, eu vou estocar, igual naquela fase do combustível, que o povo ficava estocando dentro da casa, né? Vou comprar 4 galões de álcool em gel para vender a preço de ouro. Não quero esse tipo de pessoa. Não quero pessoa em pânico, não quero pessoa apavorada. Eu quero pessoas que falem, a Sônia tem razão. Nós somos da área da saúde. E nós vamos cuidar da humanidade também. Entendeu? E nós vamos fazer essas 3 sessões de cura quântica. Vou também colocar a máquina da cura junto, que vai dar potencialidade maior. Tem a câmera 360, que a Denise sabe um pouco, porque ela anda estudando também essa parte, né, Denise? E nós vamos fazer um trabalho muito bonito, entendeu? Então, são 3 sessões de cura quântica. Se alguém sentiu o chamado aqui, depois a gente conversa lá no privado, né? Eu vou fazer um valor de troca mesmo, R$97. Vai fazer 3 sessões por R$97, né? Mais os bônus, enfim. Então, tá bem acessível mesmo. Tá bem acessível. E eu vou facilitar isso aí.
Mais uma ferramenta também para você trabalhar depois, tá bom? Você aprender e fazer, né? Com os teus clientes, tá bom? E aí você pode participar comigo dessas sessões de cura. Certo, gente? Bom, vamos falar de doença sistêmica agora. Vamos entrar no tema, 9 horas já. Então, toda doença sistêmica, o primeiro você tem que se perguntar, né? O cliente traz uma doença. Como você sabe se ela é sistêmica ou não? Deixa eu ver se vocês estão afiados. O cliente chega para você e fala, eu quero constelar a minha doença, sei lá, minha doença no coração. Como você sabe se essa doença é sistêmica? Qual o primeiro indício de que essa doença é sistêmica? Digam para mim. Deixa eu ver se vocês estão afiados. A pessoa chega e fala, eu vim aqui constelar com você a minha doença. Você pergunta, qual a doença? A pessoa fala, eu tenho problema no coração, eu tenho pressão alta, eu tenho doença de pele, eu tenho depressão, tenho diabetes. Qual que é o primeiro indício que leva você a dizer essa doença é sistêmica? Por favor, coloquem aí pra mim. Quero saber se vocês estão afiados. Muito bom, dona Denise. Denise tá atendendo já isso. É isso mesmo. Você tem que perguntar pra pessoa. Outros familiares também tem? Rapidamente a pessoa mesmo já diz pra você que aquela doença é sistêmica. Tá bom? Então, se repete quando os outros membros da família também desenvolveram a mesma doença. Perfeito, Arlete. Arlete também? Isso aí. Então, o pai teve problema no coração, a mãe, câncer. A avó teve câncer, o pai teve câncer, a mãe teve câncer, É isso mesmo, Silvia. Tem vários casos na mesma família. Isso é o primeiro indício de que é uma doença sistêmica, tá? E por que acontecem as doenças sistêmicas? Para colocar alguém que foi excluído. Para colocar alguém que foi excluído. Entendeu? Então, aconteceu algo nessa família que alguém foi excluído. A gente não sabe quem é. Muitas vezes aquela pessoa também não sabe quem é. Muitas vezes a constelação não vai deixar você saber, porque a constelação não é uma bola de cristal, não é? Você não tem ali como é que fala? Uma bola de cristal, um oráculo, né? Que vai te dizer, tá bom? Mas a partir do teu movimento que você vai fazer dentro da constelação por conta daquela doença, a visão vai mudar algo ali. Algo será mudado dentro daquela constelação, daquela família, daquele clã, daquele sistema familiar. E aí os próximos começam a sentir menos impacto daquela dor que vinha vindo, né? Agora veja, ser excluído, tem alguém excluído no sistema aqui no Brasil é muito fácil. Nós somos descendentes de escravo, de índio e de imigrantes. Os três foram excluídos. É ou não é? Os escravos, eles foram tirados da terra deles, colocados como ninguém, não tinha alma, podia bater até morrer porque era propriedade. É ou não é? Pra você ter uma ideia, eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Você pode adquirir a cidadania das pessoas que você era descendente. Da Itália, do Japão, né? Você entra em contato, tem que adquirir. Você pode descobrir através de uma pesquisa da onde vem sua família, entendeu? Os seus ancestrais. Aí você descobre, nossa, eu tenho um ancestral que era lá da Itália, da cidade X. Os escravos não têm esse poder. Sabe por quê? Porque foram rasgados todos os documentos deles. A igreja queimou tudo. Quando tiraram eles lá da terra deles e botaram no navio para virar escravo no mundo, fizeram certinho para acabar com a origem deles. Como se eles não tivessem origem. Isso é uma exclusão ou não é? Uma senhora exclusão, né? E se você é descendente de escravo como eu tenho descendente que eu nunca vou poder saber de onde eles vieram. Além de eu ter descendente de escravo, eu sou descendente de índio, que perderam as terras, que foram estupradas.
Muitos são descendentes de estupro. Que o homem branco ia lá e catava a índia pelo cabelo e levava embora. Deu para entender, né, gente? E se você é descendente de imigrantes que vieram da Alemanha, que vieram da Itália, fugindo da guerra, que vieram do Japão, fugindo da falta de dinheiro, né? O pessoal do Japão aconteceu uma coisa interessantíssima, né? Eles estavam em guerra com o mundo, né? Aí o Brasil fez um acordo com o Japão e trouxeram muita gente para cá. O próprio governo japonês pagava para as pessoas virem, porque aqui tinha muita terra, que ia produzir muito alimento. O que aconteceu? O povo chegou aqui e estavam morrendo de fome. Uma língua diferente, cultura diferente, no meio do mato, cheio de doença que eles não sabiam o que era, em semi-escravidão, morrendo de fome aqui. O arroz que eles trouxeram não dava aqui, porque aqui é clima tropical. As lavouras que eles sabiam fazer não dava aqui. Se ferrar todinhos. Aí aconteceu uma coisa interessante, eles são muito patriotas. Tanto é que essa história do coronavírus, por que o povo oriental resolve rápido e o ocidental fica batendo cabeça? Vocês sabem? Porque o povo oriental, eles obedecem o governo. Eles têm, assim, um respeito muito grande pelo governo. Se é passada uma ordem, eles abaixam a cabeça. Lá na China, diz que a maioria das cidades não precisou fazer um alarde que você tem que ficar em casa, que você tem que ficar em quarentena, não. As pessoas se recolheram. Ai, que coisa chique, não é? No Japão, o coronavírus nem se espalhou direito lá, porque o povo simplesmente botou máscara em todo mundo ficou longe um do outro, quem pôde ficar na casa ficou. O teste saiu tudo muito rápido. Na Coreia, o que eles fizeram? Eles inventaram um aplicativo que você punhava um cotonete no nariz e dava para a pessoa e baixava o aplicativo para você poder, em tempo real, saber se você estava doente ou não. E assim que você tivesse qualquer problema de saúde, já apontava nesse aplicativo. E você tinha como saber quem são as pessoas que têm. E aí, rapidamente, quem tem, eles isolaram. E você mesmo, sabendo que você tem, você se isola, porque você é orientado a obedecer, né? Você se isola, tem uma disciplina ali de sobrevivência do povo muito grande. E você pode, não fechou loja, não fechou comércio, todo mundo com o aplicativo no celular. Sabendo, que nem sabe aquele joguinho que o povo caçava Pokémon? Tá lembrado desse joguinho? Que você punhava o celular e via os Pokémon? Tipo isso aí, só que você via quem estava infectado. E você se afastava e a pessoa mesmo, eu tô infectada, putz, deixa eu sair daqui. Deu para entender? Por que o povo ocidental estão tudo... Primeiro porque os governantes não querem aceitar, quer passar pano. É o tal do otimismo demais. Sabe aquela história do 880? O budismo sempre fala caminho do meio, caminho do meio. Nem 8, nem 80, né? Caminho do meio. Então eu não vou apavorar ninguém, mas eu também não vou passar pano, né? O que o Trump fez? Passou pano. Não, isso aqui é uma gripezinha, isso aqui é super tranquilo, tenho mais medo de tal coisa do que disso. A coisa estourou, né? Aí o nosso também fez a mesma coisa, né? A Itália fez a mesma coisa. A França fez a mesma coisa. Então, os países ocidentais têm isso, da obediência. O povo não quer obedecer. Não, eu vou andar e pronto, ninguém manda em mim. É ou não é? Quantos de vocês estão vendo o povo na rua? Tanto a gente fala e o povo tá na rua. É pra ficar 14 dias em casa. Não. Vocês entenderam? Então é isso, né? E aí, eu falei tudo isso... porque tem muito a ver com o momento, né, que a gente está vivendo, mas para dizer do tamanho da exclusão que nós temos do nosso clã familiar, né? E aí, assim, eu ia dizendo da história do Japão, né, que veio para o Brasil. E aí o que aconteceu? Aí esse povo que veio do Japão, eles se dividiram em dois grupos. O que acreditavam que haviam vencido a guerra
Segunda Guerra Mundial, e os que sabiam falavam, não, gente, a guerra acabou, e nós perdemos. E esse povo que falava, não, a guerra não acabou, eles acabavam aplicando golpes neles mesmos. Sabe, me dá todo o seu dinheiro, vende tudo que você tem, porque nós vamos embora pro Japão, que vai vir um navio nos buscar. E eles perdiam tudo, comprando passagem que não existia. Eles começaram a se matar entre si. Eu atendi um rapaz do Japão, que ele sente uma depressão terrível. Eu não sei como é que ele tá agora, porque, enfim, depois eu não conversei mais com ele. Mas a mãe era do lado do que acreditava, da família que acreditava que o imperador tinha vencido a guerra. E o pai do que acreditava que o imperador... Aliás, é o contrário. A mãe era do lado que acreditava que a guerra tinha acabado e que eles tinham perdido a guerra. E o pai era o imperador está vivo. E o que acontece? As próprias famílias, o pai dele assassinava muita gente, ele falou. Meu pai matou muita gente em nome do imperador. O imperador tá vivo sim. A pessoa, não, você não viu no rádio que acabou a guerra? É mentira. E matava a pessoa. Eles tinham muita raiva do brasileiro. Então ele falou que eles tinham uma feira na Liberdade e chegava mendigo pedir. E se o mendigo fosse brasileiro, aí o pai dizia, brasileiro ou não? Brasileiro ou não? Tem que deixar morrer de fome. Então ele falou que jogava tomate, alimentação fora e eles não podiam dar porque o pai ficava bravo. Mas a mãe, ela dava escondido. Então o pai tinha muita raiva, porque odiava os brasileiros. E o que aconteceu? Depois eles voltaram para o Japão. O pai morreu no Brasil e ele com a mãe foram embora para o Japão, né? E lá no Japão ele falou, Sônia, eu tô na minha pior crise, porque eu não me sinto brasileiro e eu não me sinto japonês. Eu não consigo ter amigo brasileiro e não consigo ter amigo japonês, porque meu pai odiava os brasileiros e a minha mãe gostava, mas também tinha raiva dos japoneses. E eu não aguento mais morar com a minha mãe, já tem tantos anos, não consigo casar, não consigo ter namorada e eu não consigo nem olhar para a cara da minha mãe também. E ele estava vivendo tudo isso. Olha que loucura. Você imagina a constelação dele como é que foi, né? O tamanho dos sentimentos que a gente teve ali durante a constelação. Mas foi muito libertador poder olhar para o pai, principalmente a reconexão com o pai. Né? Porque esse é meu pai. Ele foi assassino, mas é meu pai. Então eu o amo. Então eu vou lá e me reverencio a esse meu sentimento. Eu paro de esconder isso. Né? Porque eu volto a dizer que o que dói não é teu pai não ter te amado. É você não liberar o amor por ele. Né? E esse ponto que eu gostaria que as sobreviventes de mãe narcisista pudessem compreender com o coração, com a alma, né? Porque racionalmente não serve de nada. Que existe muita compreensão racional. Não, eu sei, eu li, nossa, cita os autores e tudo. Mas a pessoa por dentro tá ferida, magoada. E eu quero uma compreensão de alma, de espírito. Quero uma compreensão no coração. Como é que eu sei que eu compreendi de alma? Eu tô bem. Me sinto aliviada, né? Como é que eu sei que eu compreendi de alma e de coração que tem algo, tudo certo por trás de tudo isso, que tá tudo certo e que nada é por acaso? E que eu posso aproveitar, inclusive, essa oportunidade para criar o meu trabalho como terapeuta online, como profissional da saúde e poder ajudar muitas pessoas e cumprir a minha missão. Porque talvez esse seja o momento de você cumprir sua missão como terapeuta. Sair do egoísmo. Ah, eu posso fazer um valor social? Pode. Na volta da crise você diz, ó, o valor social era na crise, né? Então, por que não aproveitar essa oportunidade? Entendeu? É isso que eu tô dizendo. E isso é uma compreensão de espírito, e você fica bem. Como é que eu sei que isso tá certo, Sônia? Eu tô bem. Eu tô bem, olha, tô bem. Então, se eu tô com o meu sentimento bem, tô equilibrado emocionalmente, é porque eu tô no caminho certo. É claro. Né? A resposta você já tem. Né? É um sentimento que tá tudo bem. É só isso. Entendeu? Agora, quando você fica apavorado, desesperado, nananã, você sabe que não tá tudo bem.
Fala, nossa, esse caminho não é o ideal. Você acha que é o ideal você ficar o dia inteiro vendo notícia ruim? E quantas vezes eu falei isso? Alienação consciente. Alienação consciente. Quantas vezes eu falei sobre isso? Muitas vezes o que eu oriento a pessoa a fazer no primeiro momento. Porque ela ainda não tem o escudo para aguentar tanta coisa de ruim bater nela. Então ela precisa agora alienar conscientemente. Ela vai construir essa barreira, esse filtro maior, né, que não vai permitir ela ver as coisas pelo lado negativo. Né, e você conseguir ver que tá tudo bem no meio do caos. É só isso. Bom, gente, então as doenças sistêmicas, e nós temos muitas exclusões, eu dei N exemplo para vocês, pessoal que veio da Alemanha, ou veio fugindo de Hitler, ou trabalhava com Hitler. Eu atendi um rapaz agora, recentemente, que o avô dele era médico de Hitler, o bisavô dele era médico de Hitler. Ele não conseguiu ser médico no Brasil, ele tinha uma farmácia que ele dava remédio para todo mundo, ele era mais bem visto do que médico. Sabe aquelas farmácias de antigamente que a pessoa ia lá e o cara curava tudo? O bisavô dele era desse. A mãe era professora numa época que ser professora, a filha, né? A avó dele era professora numa época que ser professora era chique no urto. E hoje, esse meu cliente, ele vive de favor na casa da irmã. Ele não tem nem onde morar. Sabe o que ele fez? Ele pegou um dinheiro dele, aplicou na bolsa, né? E ele foi trabalhar de servir pizza, garçom, numa pizzaria. E ele me perguntou, nós fizemos um pacote de 3 meses. O que você acha, Sônia? Eu falei, eu acho que você deve ir. Porque eu pensei, o cara tem que se sentir produtivo, gente. Sei lá quanto é que ele vai ganhar, 50 reais por dia? É melhor, sabe? Não é vergonha nenhum trabalhar como garçom, né? E aí você vai ter um pouco mais de dinheiro, porque se você mora no quarto da sua irmã, você tem pouquíssimo custo. Talvez esse valor que você vai ganhar na pizzaria é exatamente o que vai te custar a sua vida, né? E o resto você tá lá, daqui a pouco dá certo. E alivia a pessoa, né? Porque tem muito orgulho. Nossa, eu vou trabalhar? Nossa, eu jamais, eu era empresário. Se tem uma coisa que eu não sou, é orgulhosa. Eu vou lá e faço de novo, se for preciso. Entendeu? Então eu falei com ele, ele falou, Sônia, você é a primeira pessoa a dizer pra mim que eu devo ir. Eu falei, você deve. Ele ficou feliz da vida, né? E olha pra você ver, veio de uma família rica, perderam tudo. Por quê? Tô pagando, a família tá pagando algo que os ancestrais fizeram, que não tem necessidade de você pagar, é pra isso que serve a constelação, gente. É pra gente dizer, isso não é meu, fica com vocês, entendeu? Saber lá quantos esse bisavô dele ajudou a matar lá, porque fazia experimentos nas pessoas. Olha o tamanho dessa dor. Então, é difícil você pegar um cliente que não tenha, né, uma exclusão, tá? Ah, mas eu preciso saber exatamente qual que é a exclusão? Não. Você precisa ajudar a pessoa a olhar para isso e dar um lugar. Só isso. Você não tem que trabalhar como oráculo. Nossa, eu quero fazer uma constelação para descobrir se o meu marido tá me traindo. Vá numa cartomante, eu acho melhor. Só que a cartomante vai te mostrar, talvez, ou não sei, né? Não trabalho como cartomante, mas não vai conseguir tirar essa dor. Mas ela não vai conseguir devolver isso para as ancestrais e fazer com que você libere essa coisa da traição. Ela não vai te dar o caminho para você se reconectar com teu pai. E é fazer uma reverência do masculino com o feminino e equilibrar, né? Porque tá tendo disputa de poder entre o homem e a mulher ali. Por isso que tem essas traições, né? Essa coisa da submissão, enfim, né? Então, de que te interessa saber exatamente o porquê? É muito mais importante a gente liberar e dar o lugar, tá, gente? Do que saber. Agora, falando do Alzheimer, que a Silvia tinha perguntado, o Alzheimer é uma doença que revela segredos, viu, Silvia? Revela muitos segredos. Que a pessoa abre uma caixa preta e começa a ter lembrança de coisa lá da infância dela, né? Então, a Vânia, que é uma aluna aí da gente, hoje ela não tá aí assistindo, mas a mãe dela teve algumas lembranças, não que ela tenha Alzheimer, mas parece que por conta de um remédio lá que ela teve que tomar e tal,
ela teve tipo algumas alucinações e ela contava. Ela falava, pai, por que o senhor me deu aquele remédio? Eu fiquei com dor de barriga, eu fiquei com dor no estômago. O senhor quer me matar? O senhor não me aceita? Ela botou para fora sentimentos infantis que ela tinha com relação ao pai. Aí a Vânia disse que aproveitou e fez várias frases de constelação com ela. Pedia para ela repetir, ela repetia. E a Vânia falava, eu me sentia muito bem. Né? Então, o Alzheimer, Silvia, eu não sei se você tem alguém na família que está com Alzheimer ou alguém veio te pedir ajuda, mas ele vem, é uma doença que revela segredos familiares. Tá? Isso eu posso dizer. Tá bom, gente? Bom, deixa eu falar rapidamente também com vocês sobre os representantes, né? Apesar que agora a constelação ao vivo, né, em que você abraça, você beija, você faz os movimentos, ela tá meio que suspensa por conta da contaminação com coronavírus. Então, as constelações vão ser online mesmo, com os bonecos na água. Olha que oportunidade maravilhosa pra gente, né? Mas o representante, ele tem um papel muito importante dentro das constelações, viu, gente? Vocês sabem disso, né? Vocês foram representantes, né? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer a respeito de doença sistêmica? Ou também de ser um terapeuta online, fazer atendimentos? Eu atendo gente do mundo inteiro. Amanhã terça-feira, eu vou atender uma pessoa que está na Holanda. Isso é outra coisa interessante do trabalho online. Se o teu país está com problema, mas você faz atendimento online, você pode atender em um outro país que está tudo bem. Tudo bem, entendeu? Então, e se você mudar para outro país, também não tem problema. Você pode atender de qualquer lugar do mundo. Isso te dá uma liberdade também. Basta ter uma internet. Vocês conseguem visualizar isso? Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta, gente? Estão muito quietinhos hoje. Uma exclusão gigante, né, Denise? Pois é, nós somos filhos da exclusão. Não tem para onde fugir. Ou a gente é filho de escravo, ou de índio, ou de imigrantes. Eu tenho os três, porque meu avô também era descendente de português. A minha avó de índio e o meu pai de escravo. Do lado da minha mãe era índio e português, do lado do meu pai de escravo mesmo. Entendeu? Olha só pra vocês verem. Tenho tudo. Né? Tenho tudo. E aí, gente, vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta? Vocês estão muito quietinhos hoje. Hoje nós estamos na 5ª aula da turma 7. Eu pesquisei sobre a tireoide também e vi que deu certo com a minha constelação. Se lembra com a morte? Silvia, eu me lembro da sua constelação. Deixa eu ver aqui, gente. Olha lá, a aula agora vai ser dia 6 de abril. A próxima aula de vocês vai ser dia 6 de abril, que são dúvidas, né? Todas as dúvidas que vocês tiverem. Vai ser uma aula de tirar dúvida, tá? Vai ser no dia 6 de abril. Bom, vamos ver. E aí a Silvia dizendo, né, que deu certo. Que bom, Silvia, que fez bastante sentido pra você, viu? Eu lembro também, não sei, acho que é a sua, né, Silvia? Que tinha uma opressão, né, que alguém se sentia obsidiado, que havia algo que aconteceu que a gente não conseguiu identificar, mas a gente olhou e liberou e tinha muitas pessoas envolvidas nessa história. Arlete, quando na minha família existem vários casos de câncer, mas em órgãos diferentes, é uma doença sistêmica? É uma doença sistêmica, tá? Geralmente o câncer é uma doença sistêmica, porque a pessoa que desenvolve o câncer, porque toda doença, Arlete, ela acontece primeiro no corpo espiritual, né? Depois ela vem para a mente e depois para o físico. Então, o câncer, ele é o acúmulo de mágoa, raiva, né? De coisas não resolvidas. Principalmente muita raiva, muita falta de aceitação também, por algo que aconteceu nesse sistema. E pode ser a sua raiva,
pode ser a raiva da mãe, a raiva da avó que não pôde se expressar. Então, aí ela vem para esse ente querido, para esse descendente, entendeu? A Denise, olha lá, os portugueses, espanhol, índio, olha, descendente. A Silvia diz que a família, muitas pessoas têm tireoide. Todos ou algumas pessoas, né? Porque a gente tem essa mania de generalizar. Isso é coisa da nossa criança, viu? Toda vez que alguém fala, ninguém vai, todo mundo vai, né? Quando a gente generaliza muito, isso é a nossa criança falando, tá? São palavras da nossa infantis, né? Então, todo mundo vai, né? Todo mundo quer, ninguém quer, porque isso não é verdade, né? Sempre tem as exceções. Então, quando nós éramos crianças, a gente usava muito isso, né? Então, talvez não seja todo mundo, né? Mas algumas pessoas. Então, é uma doença sistêmica, né? E tireoide também deve ter muito a ver com o grito, né? Com o que não foi falado, né? E com o hormônio, tem muito a ver com a mãe. Esse rapaz que eu atendi, que eu tava contando pra vocês que o bisavô dele era médico de Hitler, ele também tinha tireoide. E tireoide é difícil dar em homem, dá mais em mulher. Mas tinha a ver com a mãe dele. Então, até tem um texto, viu? No grupo de vocês, falando sobre a tireoide, né? E fala justamente isso, que é quando a gente não quer que a nossa mãe sofra. É quando, porque tem a ver com os hormônios do corpo, né? Então é como se eu dissesse, a minha mãe sofreu, eu não posso permitir que a minha mãe sofra, então eu vou e nego os meus hormônios, a minha vida, né? É por isso que dá o distúrbio na tireoide, tem a ver com eu não querer que a minha mãe sofra. Tereza, minha mãe faleceu de câncer no pulmão. Porém, ela nunca fumou, mas o pai dela tinha falecido de câncer no pulmão, tá vendo? É o destino, né? Seguindo o mesmo destino do pai. A Silvia disse que é algumas. Bom, gente, então é isso, né? Tem muita coisa lá no grupo para vocês estudarem, para vocês pesquisarem, inclusive do coronavírus, eu coloquei lá. E também estudem aquele post fixado onde tem as aulas. Se lancem na internet, a hora é agora, sabe? Bota a cara na internet, façam grupos, tenha esse comprometimento de realmente agir como profissional da saúde, que nós somos agora, da mente, né, da emocional, e vamos para cima, porque essa é uma oportunidade. Quem está na nossa área, agora é uma oportunidade de mostrar serviço, tá bom? E daqui a pouco colher os frutos desse movimento. As pessoas estão precisando de nós. As pessoas estão precisando de nós. Um beijo no coração de todo mundo. Vou desejar uma semana maravilhosa. Que você encontre as oportunidades, enxerguem, que você atraia as pessoas certas para sua vida e que você entre no fluxo máximo de abundância do universo, porque é o seu direito. Divino! Grande beijo, gente! Tchau, tchau!